Sustentabilidade é a capacidade de um sistema de se conservar. É plantar e colher, sempre cuidando para que amanhã possamos repetir o processo novamente. É saber tirar frutos da terra sem causar a sua destruição. É sustentar o que é nosso e saber regenerar. É ser sustentável. E nós surgimos há mais de 8 anos para incentivar os agricultores a serem assim. Hoje em dia, formamos uma comunidade com mais de 750 associados em todo o país. E todos os anos ajudamos os produtores a conseguir a independência dos pacotes prontos de insumos, aplicar agricultura regenerativa, gerando alimentos mais saudáveis para a população e mais sustentabilidade para o nosso planeta. Mude o mundo fazendo parte dessa missão. Associe-se. Sejam todos bem-vindos ao Agro Cafécast, seu podcast sobre boas práticas na cafeicultura. Eu sou o Júnior Rezende e muito obrigado por estarem conosco nesta jornada rumo à sustentabilidade. Hoje, 15 de dezembro de 2025, está começando o seu Agro Cafécast, então preparem a sua xícara e a sua caneca preferida, porque nós vamos mergulhar no universo de cafés que são tão raros quanto você, porque aqui a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é positivo. E a nossa 5ª temporada é um oferecimento do GAS, Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Diretamente aqui do Estúdio B, está no comando aqui Alexandre Montanha, um homem que não se assanha, conosco aqui no Shopping do Agricultor. Quem está conosco é o nosso amigo Luiz Alves da Silva. Seja bem-vindo, Luiz Alves, meu irmão. Juninho, obrigado mais uma vez pelo convite, né? E hoje é um dia especial, que eu tá aqui do meu lado, meu parceiro, meu amigo, meu irmão de trabalho, onde a gente vem desbravando aí novos horizontes. Prazer enorme. E vamos falar um pouquinho sobre isso. E vamos que vamos. E lá na Fazenda Cascata tem um agrônomo de peso, né? Dando uma força lá e implantando qualidade e ajudando também na agricultura regenerativa, né, Luiz? Isso, agregando muito lá pra gente no dia a dia e nas inovações que estamos fazendo lá. Beleza, seja bem-vindo, nosso amigo Dercy Pavão, consultor lá da Cascata, que também atende aí quase 18 propriedades, né? Sim. E implementando essa nova agricultura, né, Dercy? Obrigado pelo convite, Júlio. Obrigado ao Luiz também, que estamos juntos aqui. Para mim é uma honra estar aqui junto com vocês, né? A gente poder conversar um pouquinho sobre agricultura, né? Maravilha. E a gente sempre começa, Dercy, a gente pega esse início aqui para a gente estar apresentando os convidados. O Luiz já é sócio da casa, né? Já é de casa. E a gente queria entender como é que a agricultura entrou na vida do Dercy. Conta um pouco da sua história. O Dercy é da onde? Eu sou nascido em Lucélia, no estado de São Paulo, pelo noroeste do estado de São Paulo. E meu pai, ele sempre teve café. Ele é a 2ª geração, eu sou a 3ª geração cafeicultor.
Então nasceu debaixo do pé de café. Nasceu debaixo do pé de café. Legal. Bem por aí. Legal. E aí nós tivemos essa trajetória aí, sempre acompanhando, né? Sempre acompanhando meu pai nas lavouras e desde pequeno. Então nós mudamos para Franca em 94. Aí eu fui fazer agronomia, me formei em 2000 e aí estamos aí nessa trajetória até hoje com consultoria e depois a gente escreve o que foi os acontecimentos nesse trajeto. Bacana. E aí, pra gente começar, a gente vai fazer uma introdução aqui. Vou colocar aqui o óculos aqui que já condena a idade da gente, a vaidade, né? A vaidade é isso aí, chega pra todo mundo. É isso aí. Apesar que nós não aparentamos, né? Você é jovenzinho, né? Tá conservado. Gente, hoje vamos falar sobre uma mudança que está transformando a agricultura brasileira. O plantio direto. Um sistema que revolucionou culturas como soja, milho e trigo e que agora chega com força à cafeicultura, trazendo mais proteção do solo, mais água armazenada e muito mais eficiência no manejo. E para explicar como isso funciona na vida real, estamos aqui com a equipe da Cascata aqui, que vive o plantio direto todos os dias, né, Luiz? E faz disso uma referência para toda a cafeicultura. Seja bem-vindo, Dercy, Luiz Alves da Silva, e vamos que vamos. A turma quer entender isso daí, né? É um nome que é pouco usual na cafeicultura, mas de certa forma faz todo sentido também a gente chamar de plantio direto na cafeicultura. Não é isso? Plantio direto. O novo sistema, né? Exatamente. E aí, já aproveitando aqui o mestre, vamos aproveitar o consultor para a gente conceitualizar o tema e pedir uma gentileza do Dercy para nos falar. Dercy, o que seria o plantio direto? Para a gente já começar pelo começo, né? Isso teve início, eu desde 2019, né? Eu acompanho a fazenda, né? A gente dá uma ajuda lá. E teve início com a ideia do dono, do Rodrigo, que era triturar os pés de café, né? E não mexer no solo. E assim, a gente tinha 5 hectares, né? Na fazenda para fazer uma renovação. E ali iniciou-se o plantio direto de café. E aí foi feito o trabalho de triturar o café, triturar com a Tritucap, com equipamento, né, que você tritura todo o café, a árvore mesmo, e depois veio o plantio do mix de cobertura. Fizemos alguns trabalhos de micro-organismos pensando em doenças, né, de solo. A parte dos biológicos. Para a gente poder corrigir alguns problemas que poderia ter. Usaram, por exemplo, né? E esse plantio deu muito certo. Aí foi para uma outra área. Né, Luiz? Que aí essa outra área, ela teve um avanço, né? Exatamente. O que nós tivemos ano passado, né? Deve ser uma seca histórica, lá na Cascata, principal. Acho que todo mundo teve, mas lá as lavouras novas sentiram demais. Muito. E nós vimos 2 ilhas lá que estavam verdinhas, de 1 hectare em 2 áreas diferentes. Nós investigamos e vimos que aquela área foi uma área que foi menos agredida. Uma era eucalipto, que tinha toda a parte biológica lá ainda intacta praticamente, toda a estrutura de solo, descompactação, enfim. Nós vimos que lá, quando você preserva a vida biológica, você consegue atuar na parte física do solo, a gente vê que a gente tem resultados significativos. E aí, junto com o Dercy e o Rodrigo, falamos, por que não a gente não faz um plantio direto? Então, como fazer isso? Né? Aí nós sentamos, montamos um protocolo e estamos seguindo ele. E está dando muito certo.
Bacana. Mas também não tem muita aventura aí, não. Tem pesquisa, logicamente a gente tem que arriscar, mas ali a gente sabe que tem um suporte muito bacana ali do Calegari também, né? Para fazer essa recomendação, né, Luiz? Sim, nós sentamos, né, e falamos, como o Dercy falou, a parte aérea do café hoje a gente não queima mais, que sabemos a importância que tem nessa parte aérea do café, em parte de matéria orgânica, de alimento para a biota do solo, enfim. Ali tem muita riqueza naquele material que hoje nós não queimamos mais. Então, feito esse primeiro passo, o que vamos fazer agora, né, Dercy? Aí sentamos, conectamos o Dr. Calegari, que é nosso mestre aí na parte de recomendação dos mix, que a gente não pode plantar qualquer mix, né, Dercy? Sim. Escolher a escolha certa dos mix, né? Tem os mix que fazem toda a ciclagem, né? Buscam nutrientes em profundidade, fazem a própria subsolagem, né? E também o que melhora a dieta dos micro-organismos, né? Uhum. Então, o exudados que tem ali no mix, na risosfera ali, que tem uma conexão muito grande, né? É ali que acontece tudo. Uhum. Então, isso aí nos ajudou muito a no preparar o solo para esse plantio direto. Então, acho que talvez, aí vocês me corrigem, acho que tudo começa com análise para entender o que o seu solo tem de deficiência e aquilo que ele precisa em relação à parte de melhorias, é isso? Sim, é um solo estruturado e corrigido, e ele permite que você entre com esse plantio direto. O produtor que ainda que vai entrar numa área de pastagem, por exemplo, e precisa corrigir o perfil do solo, ele precisa mexer nesse solo para incorporar o calcário, incorporar os nutrientes, né? Que necessários de incorporação. E aí, depois de um ano, que é o correto, ele planta o mix, depois de um ano ele vem, prepara e faz o plantio dele, porque esse solo vai estar estruturado. O que a gente não pode pensar hoje é ter um solo desagregado, né? Pega um suco de plantio, onde você vai ali, bate muita coisa e desagrega o solo, aquilo ali a gente viu que não é muito bom pro o jeito que está hoje o clima, né? Então, quanto mais estruturado tiver o solo, mais resiliência vai ter a planta e vai ter melhores condições de ter maiores produtividades, né? Bacana. Então aí, chegou, fez a análise, aí vocês vão me corrigindo, hein? Sim. Faz a análise, aí vem a recomendação de quais as espécies de semente, de plantas, que vão ser mais adequadas para o solo e para o objetivo agronômico que vocês precisam, é isso? Exatamente. Diagnóstico, né, acima de tudo. E aí vem a recomendação técnica dos... A parte mais importante na agricultura, na formação de uma lavoura, é a consultoria. Isso a gente não pode abrir mão dos nossos consultores. Então, feito o diagnóstico, aí vai na parte do mix, Dr. Calegari, na parte de correção do solo, nosso consultor Dercy, e juntos traça uma linha, o que nós vamos seguir, e é onde a gente costuma fazer o mais correto possível, o mais caprichado possível, e já não é mais uma aventura, já é um protocolo, já tem o início, o meio e onde a gente quer chegar. Então isso é importante. Então lá chegou, por exemplo, vamos pensar, acabou a colheita, está na hora da gente pensar no plantio. Aí o plantio do mix entra aí. Seria isso? Sim, ele entra após feita a trituração, né, daquele cafezal que estava ali em pé, pôs tudo no chão, né? Triturou. Todo aquele material vai ficar no solo. Aí depois vem com o dreno, que é um fósforo em profundidade, já alinhando com GPS, tudo certinho, né? Já riscando. Já riscando e pondo fósforo em profundidade. Aí depois
Pusemos composto também, né, Luiz? Sim. Pusemos Sim. composto e aí depois vem o mix. E vem o mix. Aí o mix de Aí- cobertura em cima daquele sul, fez ali tudo. Bacana. E aí o mix entra ali, provavelmente com certeza os mix de verão entra Sim, e vão ficar lá crescendo lá na área, Seis nova área meses. de plantio, 6 meses, é isso? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Mas isso tem um protocolo que nós usamos esse ano, né? Que foi boro, o Lexita em área total, fizemos nitrato, fizemos um produto da Curing, que é o Embiotic, Uhum. né? Usamos lá 3 litros por hectare. Falando nisso, tem que falar pro Léo pagar um jabá aqui depois dessa. É isso aí. Isso é o mínimo, né? Não só Embiótica, foi feito o bocacho no Bocac área também. Então, Feito mais bocac também. mais uma cerveja. Mais uma cerveja tem que pagar pra gente, né? E aí fez o rolo faca. Aham. Agora é recente, né, Luiz? Sim. Ô, Juninho, eu falo o seguinte, ó, preparo de solo, é lógico que vem tendo uma evolução. Tem muita gente ainda que tema ficar com o pé lá no passado, né? Uhum. E passado é feito para você visitar, mas voltar para o presente e olhar para o futuro, né? Uhum. Então, hoje, quem faz um preparo de solo, é lógico, vai da condição de cada um. Mas se fizer um preparo logo antes do plantio, já imediatamente ao plantio, você tem muitas desvantagens, inúmeras desvantagens. É lógico, cada produtor sabe onde o cinto aperta, né? Mas Uhum. se você antecipar teu preparo, que a gente já faz preparo antecipado há muitos anos, e tem dado muito certo, só que as coisas vão evoluindo. Então, igual o Dercy falou, quando você remove todo aquele material, você remove teu solo, além de você estar perdendo carbono ali, indo embora, você está pulverizando o seu solo, o plantio fica excelente, a terra fica soltinha, a plantadeira anda, o plantio é excelente. Mas e para a planta? Será que aquilo é bom? Então é isso que a gente vem questionando, a gente vem observando, que quanto mais carbono no solo, mais matéria orgânica, mais solo estruturado, mais a planta responde positivamente, né, Dercy? É isso aí. Lembrando também, né, Luiz, que essas áreas, elas não têm problema com desequilíbrio de nematóides, né? O nematóide, todo solo tem nematóide. O problema é o desequilíbrio, né? Então, se uma área que o produtor vai fazer a renovação e tem um problema nematóide, se usa uma técnica que chama alcave, que é você virar o solo. Virar, expor o nematóide ao sol e ele vai ser eliminado um grande percentual dele Pela temperatura. pela temperatura. E falta de comida também, né? Uhum. Não vai ter aonde ele se alojar e se pegar. Então, isso é muito importante, né? Então, você faz esse diagnóstico, constatou, você revira o solo antes de iniciar o plantio. E entra com o mix, com todo o processo, logo imediatamente, né? Uhum. Revirou, ficou ali uns 15 dias, Uhum. já entra com o processo de mix. Para depois você vir preparar o seu solo, conforme a gente vem fazendo lá, que é o plantio direto também, né? Que seria o plantio direto. E aí entra também, porque imagino eu também, eu sei que a cascata faz, mas talvez essa dobradinha entre plantas de cobertura e biológicos vai bem quando você constata que precisa fazer mais alguma coisa, né, Luiz? Sim, o biológico aí, né, é uma ferramenta importantíssima, né? A gente usa muito biológico lá na fazenda, e isso é importante. O biológico tem um papel fundamental nessa implantação do plantio direto do café. Ele é praticamente em todo momento aí, depois que a gente prepara, o biológico está sempre presente na introdução e depois no meio e agora no final. Então e conforme vai desenvolvendo, Juninho, eu sou até suspeito de falar que eu levanto essa bandeira da agricultura regenerativa porque ela é muito responsível. Então você vai vendo uma explosão de vida, de biológico lá no solo, você vai vendo. Essa semana mesmo vi muito percevejo lá morto.
pelos biológicos lá. Então a gente vai vendo, cada vez a gente vai surpreendendo positivamente. Então, biológico no mix é uma casadinha perfeita aí. Bacana, porque isso aqui gera competição, né, Dercy? Sim, claro. Você colocando os biológicos lá, gera uma competição em cima do patógeno, né? E assim, o benéfico, bem equilibrado, tudo mais, você dando uma dieta para ele, que seria a matéria orgânica, né? E todo esse material que sobrou no solo, você vai ter uma supressão. São solos supressivos, né? Os solos supressivos, eles atendem esse formato. Que cria-se uma resistência, né? Dos micro-organismos, dos patógenos. Uma resistência não, uma competição, né? Eles geralmente perdem, né? Então os bactérias, os bacilos, os benéficos, eles sempre ganham essa competição. Bacana. E lembrando também que esse material que fica lá no solo de mix, ele dá aí 30, 40, às vezes até mais toneladas por hectare, né? E isso aí vai virar material orgânico, benéfico para os micro-organismos, né? E fora a raiz que está ali na subsuperfície, em profundidade também, que a hora que elas morrem, viram bioporos, né? E vira uma facilidade ali para a raiz do café depois, retenção de água. Então os benefícios são diversos, né? Porque ali a casa do micro-organismo é ali nos macroporos, nos microsporos, né? Nas radicelas. Então você imagina esse tanto de raiz morta formando canais para isso. Exatamente. Então a gente não pode chegar e destruir isso. Você destruiu a casa ali dos micro-organismos, né? Então quem começar a linkar isso e levar por esse lado, você vê que a gente perde muito se mexer no solo. E dentro dessa linha regenerativa, a gente sempre fala que uma ação potencializa a outra, né? Sim, sim. Falando no plantio direto ali, lógico, quanto menos você mexer no solo, é importante. Mas lógico, para você acertar a área, para você deixar a área preparadinha, você tem que movimentar o solo. Mas o importante é que depois que planta o mix, nós estamos falando do mix, não é só no meio da linha não, é a área total. Igual o Dercy explicou, passou a sonda, fez o suco, pôs o fósforo, aquilo lá tampa e vira um solo só, é lógico, já tudo marcado no GPS. Então o plantio feito com drone, o mix, passa uma gradinha para incorporar ele e aquilo lá nasce em área total. Você já não tem mais referência onde é a linha, onde não é, a não ser no mapa do GPS lá, que depois você volta a fazer os teus trabalhos ali, encavalando o trator no suco para nunca mais compactar. E aquilo não se mexe mais. Bacana. Entendeu? Eu ia já perguntando, uma das grandes dificuldades em relação à parte ainda, né? Dúvidas dos produtores. Muitos produtores querem entrar nessa linha regenerativa, utilização de planta de cobertura, mas a parte de manejo ainda é muito complicada de entendimento. Algumas empresas acabam não orientando adequadamente o produtor e aí, em vez de achar solucionar problemas, acaba criando outros problemas. E a gente vai entrar nisso daí, mas antes de entrar nisso daí, queria só dar um recadinho pro pessoal aqui, o pessoal que está nos assistindo e o pessoal que nos acompanha também entender que a gente precisa dos nossos apoiadores aqui, né, Luiz? É lógico. Porque senão a gente não toca o barco aqui. Mas como eu disse para vocês, quem está conosco na nossa 5ª temporada é o GAS, Grupo Associado de Agricultura Sustentável, praticando uma agricultura tropical com base em modelos regenerativos e sustentáveis para oferecer alimentos saudáveis para o nosso país e para o mundo. Nossa motivação é ajudar os agricultores a obter independência dos pacotes prontos, caro e muitas das vezes inadequado às condições tropicais de
produção. Então você associe-se ao GAS, o e-mail é contato@gasbrasil.com.br, ou falar com a nossa amiga Maria Helena pelo telefone 62 999 62 2250. E quem também está conosco na nossa 5ª temporada, desde o começo aqui de todo o nosso trabalho e vem nos acompanhando, é a Gota Certa Irrigação, com unidades em Franca, Araxá, São Sebastião do Paraíso, Passos. Um abraço a todos da Gota Certa Irrigação, da nossa amiga Kênia, a toda a equipe, muito obrigado por estarem conosco. A Gota Certa Irrigação é uma empresa especializada na elaboração de projetos de irrigação e abertura de valetas. E conosco também Solatos Bioinsumos para tratamento de solo, broca do café, bicho mineiro. A Solatos tem o biológico correto para a sua lavoura. Solatos, um abração ao Fábio, a toda a equipe lá, sempre conosco também, ok? E quem está conosco também é a Rural Drones, nosso novo parceiro aqui do Shopping do Agricultor. Então você que precisa adquirir seu drone também, fazer a manutenção do seu drone, a hora é agora, hein? Rural Drones aqui em Franca, no Shopping do Agricultor, está conosco na nossa 5ª temporada. E aí a gente parou no manejo das plantas De serviço. Plantas de serviço, então o delegado fica de bravo, serviço. né? Juninho, não é planta de cobertura, é plantas de serviço. Não é isso? E aí a gente queria entender, no plantio direto, como é que é feito o manejo. Pensando, eu não gosto muito de pensar em parte de calendário, não, mas pensando que vamos colocar que a gente fez um plantio em setembro. Dercy falou em 6 meses. Então, fazer a rolagem dele, né? Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Fevereiro, a gente faz o quê? Faz a rolagem com rolo faca e depois você volta tratando desse mix, né? Você tem que dar condições para ele. Você pode jogar um composto nessa época, você pode jogar um nitrato de amônio, um nitrogênio, né? Um fósforo em área total, né? E você vai dando condições para aquele ambiente, para depois você vir fazer isso novamente, né? Porque você vai aumentar enraizamento, você vai aumentar a massa de cobertura, né? Vai fazer que ele cresça rapidamente, novamente, né? Bacana. E aí fica mais o período daquela planta de cobertura para o plantio ser realizado em novembro. Isso aí. Fez uma nova rolagem lá, né, Luiz? Fizemos, e onde vai o suco, onde passou a sonda, a gente costuma fazer uma roçada mais alta, o rolo, para a gente evitar compactar o solo ali onde nós preparamos. E às vezes o produtor fala, pô, eu nem plantei, já estou gastando com adubo em planta de cobertura e tudo mais. Na verdade, é um investimento, é uma poupança que você faz ali que nada está perdido. Aquilo tudo vai ser revertido em produtividade nas primeiras safras, segunda, terceira e todas as safras que tiver. Porque é incrível, Juninho, onde você tem estruturação de solo, a planta responde de uma maneira totalmente diferente aonde você tenta fazer o convencional. E aí você já tem também um banco de semente de plantas de serviço, né? Sim. E então você já está suprimindo também daninhas, né, que venham a surgir. Então você já vai estar com um banco de semente de semente benéficas ali, né? Nesse período que antecede o plantio, a gente aplica um herbicida ali, né? E depois vai ter que fazer uma trincha, né, Luiz? Isso, antes do plantio. Uma trincha antes do plantio. E aquilo ali vai estar tudo coberto, aquele solo. Né? Então não vai ter problema nenhum de corrimento de água, né? Erosão superficial, de jeito nenhum. E aquilo ali, você plantou o café, ele está sombreado ali, solo, temperatura baixa, né? E você vai
corrigir aquilo com herbicida, você vai fazer um herbicida para não vir sementes naquele local, mas o solo vai estar todo coberto. Isso aí é uma vantagem, a gente vai perceber isso, é uma vantagem muito grande, um benefício muito grande. E aproveitando, Dercy, a gente estava conversando um pouco lá, o Dercy estava falando que 75% das áreas dele, que ele é consultor, é sequeiro. Eu queria que você me falasse em relação à questão das plantas de cobertura, as plantas de serviço, o que trouxe de resiliência para as lavouras em relação às questões climáticas, por exemplo. Pode nos ajudar aí? Sim. Então, a gente tem recomendado mais nos plantios, né? Lavouras novas, o mix, e lavouras quando você poda. Porque aí você tem uma abertura maior ali na rua para você cultivar aquilo, né? Para você cultivar o mix cobertura, para aproveitar bem ele, né? Então, assim, aonde tem feito, não todo produtor aceita, né? O produtor às vezes fica resistente para plantar, mas quem já abriu a cabeça, já virou a chave e faz, ele não volta mais, ele não fica mais sem fazer. Ele vai plantar sempre. Eu tenho áreas que o cara plantou, fez a trilhação com herbicida, não fez nenhuma roçada. Plantou em outubro, coisa de podada a lavoura, foi roçar só em abril. Então, a economia é muito grande, né? E depois aquilo ali virou uma braquiária, coisa mais linda. Entendeu? E o café é espetacular. A braquiária fica, mantém o solo coberto, Mantém né? o solo coberto e o processo da braquiária continua, porque a braquiária é uma recicladora, potássio, né, de outros nutrientes também, e ela vai a 3 metros de profundidade, ou mais, né? Se tiver condição para ela, a raiz. Então, isso é muito interessante. Bacana. É isso, né, Luiz? Eu falo, a gente estava até conversando um tempo atrás, até a questão das plantas de cobertura, que não é usual a utilização das plantas de cobertura do plantio. Mas, se você for analisar, acho que deveria ser a primeira coisa a se fazer em relação a um preparo de plantio, a utilização das plantas de serviço, né? Porque a gente enxerga também muito assim, a parte do subsolo, né? A ciclagem, a descompactação, a aeração e tudo. A parte aérea também é uma fonte importantíssima para alimento dos inimigos naturais, para atrair, principalmente, muitas abelhas atrai. Então ali é uma vida, tanto acima do solo quanto abaixo do solo. Então tem muitas coisas positivas. Muitos produtores falam, pô, se fica só braquiária, por que eu não planto só braquiária? Braquiária assim, é uma das ferramentas muito importantes que tem dentro do contexto do mix. Mas o mix, quando você fala em mix, é a mesma coisa de falar para você, por que você não come só arroz todos os dias? Né? Então, teu prato não é só de arroz. E o solo também ele é composto de muitas famílias de micro-organismos, e cada um prefere um tipo de resultados, né, Dercy? Sim. Então, o mix semente atrai vários resultados, que um vai fixar nitrogênio, outro vai ciclar potássio, fósforo e por aí por diante. E você aumenta, a gente fala biodiversidade, né? É legal essa comparação, porque a gente, se tiver com um sistema imunológico bom, dificilmente você vai pegar uma gripe comum, né? E qual que é o sistema imunológico bom do solo? É esse equilíbrio, né? De micro-organismos, né? Benéficos, diversidades. Então, isso aí é o sistema imunológico do solo. Ele estando bem, as plantas estarão bem também. Então, a gente precisa entender e trafegar mais nesses processos, né? Porque às vezes a gente vira a chave, mas demora. Então, a gente tem que ser mais rápido para virar essa chave. Pode acreditar que dá certo. Bacana. E aí a gente tá a gente passou ali agora, a gente tá até com o novo apoiador do podcast, que é a Protec Fran, trabalha com a parte de plantio. Aí era até o objetivo da minha próxima pergunta. A parte de plantio
pode ser mecanizado, manual, é para todos os produtores. É isso, Dercy? Sim, pode ser tanto mecanizado quanto manual. Essa experiência que teremos na cascata, né, de ter deixado lá os, né, tocos, né, do café, pode ser que o plantio mecanizado dê algum problema, né, Luiz? Isso já tinha sido conversado, caso não dê para fazer plantio mecanizado, vai ser feito o manual. Mas acreditamos que já deu tempo daqueles tocos se apodrecerem, né? E trabalhar com a mecanização do café. Mecanização, né? Plantio mecanizado. Bacana, bacana. É isso, né? Esse preparo de solo, igual você falou das máquinas, a sonda principalmente, é uma ferramenta importantíssima que grande maioria dos produtores já usam. E é a única oportunidade que você tem, né, Dercy, de colocar um fósforo em profundidade. Um fósforo, um cálcio, se quiser colocar em profundidade, você consegue. E o plantio mecanizado, né? Isso aí veio revolucionando e cada ano tecnologia vão melhorando, os viveristas vão se aperfeiçoando também nas mudas, então as coisas vão evoluindo de uma forma assim positivamente nessa parte de mecanização da implantação da lavoura. E aí aproveitando até a deixa, Luiz, me permitir aqui, porque eu não posso, você levantou a bola, a gente tem que cortar, né? A Protecfran pediu licença para vocês tomaram uma aguinha aí, só para dar um recado à Protecfran, que ela tem uma plantadeira de café Protecfran, que foi criada para oferecer a máxima eficiência com simplicidade, reduzindo 60% a 70% da mão de obra e aumentando a produtividade no campo. Entrega de 1.600 a 2.000 mudas hora em condições ideais e pode receber uma caixa adubadora para adubação simultânea. Requer um trator a partir de 75 cavalos. Com a Protecfran, você planta mais rápido, com menos esforço, aumenta a eficiência da lavoura e sai aquela grande dor do produtor, que é a questão de mão de obra, que está cada vez mais difícil, né? Eu ia comentar sobre isso, porque a mão de obra cada vez mais escassa, né? Exatamente. O que poder depender menos, melhor. Escassa e cara, né? Cara. A mão de obra tá uma mão de obra cara. Então, assim, a gente futuramente vamos ter que usar estratégias para manter a mão de obra que nós já temos dentro da fazenda. E aí, desafio. E aproveitando, a gente tem um vídeo da Protecfran com a plantadeira Protecfran para você curtir aí. Solta aí, Montanha. Hoje é um dia bastante especial para a gente aqui na Três Meninas, porque a gente está renovando um ciclo, a gente está fazendo nosso primeiro plantio e para nossa parceria, quem veio participar disso com a gente foi a Protecfran de Franca. Que é uma empresa líder, um equipamento de excelência e a gente tem uma relação muito boa com eles, né, principalmente com o Murilo. Então, desde o dreno subsolador, que é um equipamento novo, uma tecnologia nova, que trabalha em profundidade, né, levando calcário bem profundo, a 1 metro de profundidade, descompactando o solo. Depois a gente trabalhou com o batedor de cova deles, que fez um trabalho muito interessante, muito legal. E é muito bom contar, dentro de uma fazenda, são vários processos com vários parceiros. Então é muito bom contar com alguém que realmente seja ponta firme, que a gente possa confiar, que a gente possa ter um bom maquinário funcionando direitinho, de qualidade, e isso a Protecfran entregou hoje com a plantadeira deles aqui. E otimiza muito o serviço, junto com um trabalho com GPS, um plantio alinhado, com as melhores tecnologias. Então, é assim que a gente gosta de trabalhar, junto dos melhores. E o Murilo foi muito pronto com a gente, tudo que a gente precisou, ele teve aqui pontualmente, com os melhores profissionais, a gente só tem elogios para isso.
Já voltando no tema de um assunto, né? O Montanha já mostrou o vídeo da Protec Fran. Vamos voltar aqui à temática que não quer calar. A gente estava falando sobre mão de obra, né? Imagino eu também que você, fazendo as plantas de cobertura, a gente diminui bastante também as questões de... A gente fala de sustentabilidade, né, Luiz? Sim. Mas se você tem ali um milheto trazendo potássio para cima, um nabo descompactando o solo, Fixando nitrogênio aí com as crotalares. as crotalares trabalhando. Então você tem um diversidade. nível de... Você vai criando um banco, na verdade é um banco, né? Um banco Isso, isso. de nutrientes, de benefícios para o solo, que isso lá na frente vai resultar em economia financeira, né? Que a gente Sim. fala sempre no pilar ambiental, né? Mas não é o principal pilar para você manter o ambiental e o social é o econômico, senão não Fecha a conta. a roda não gira, né? O mais sustentável é o econômico, né? É. Você tem que fazer todas as práticas sustentáveis, né? Mas o econômico, nós não podemos esquecer. Exatamente. E aproveitando aí, ô Juninho, é o seguinte, hoje todo mundo está clamando a falta de mão de obra, né? Todo mundo, isso aí é geral em qualquer área. Mas a questão é o seguinte, senhores produtores aí, para dar uma sacudida aí, é o seguinte, o que vocês estão fazendo para segurar essa mão de obra na tua fazenda? O que vocês estão fazendo para atrair mão de obra para a sua fazenda? Então chegou o momento de sair da zona de conforto e começar a movimentar. Porque se o teu vizinho tem os tratores gabinados e você não tem, você corre um sério risco de perder teu operador para o vizinho. Então chegou a hora de profissionalizar e levar a coisa assim a sério, pensando no futuro, porque senão vai ficando às margens mesmo. Não tem jeito. E Não até tem jeito. E a gente tá falando até de questão de sucessão familiar, né? Também. Se eu faço assim demais. Outro ponto importante. Se você não der um conforto mínimo pro sucessor assumir lá, se você não deixar uma internetzinha lá pro pessoal Exatamente. assistir os podcasts, né, Luiz? Importantíssimo, né? Pra seguir no caminho certo, né? Exatamente, né? Dá pra ralar, mas dá pra também ter um conforto, né, Dercy? Hoje, assim, levando por esse lado de mão de obra, a gente também tem entrado, né, em algumas propriedades já com drone, né? E é um equipamento que vai ser o futuro, né? Uhum. Porque a partir do momento que você não tiver tantas pessoas na propriedade, uma propriedade grande, você vai ter que atender total ou parcial com um equipamento desse. É o drone, que já tem funcionado muito bem. Lá na Fazenda Cascata mesmo, está indo pro segundo ano, né, Luiz? Na verdade, o primeiro ano de teste já está no terceiro ano, né? Terceiro ano já. Primeiro de teste. Então, terceiro ano de drone, correndo tudo bem. E aí, até aproveitando, né? Já que levantou a bola aí, a gente tô só cortando. Hoje, o plantio de mix, como é que está sendo feito lá na Cascata? E aí, se aproveitando o Dercy, se já foi feita alguma utilização do drone na parte de plantio também? Sim, já foi feito. Fizemos já os micro-organismos, fizemos a Olexita, fizemos o nitrato de amônio, plantio dos mix, tudo através do drone. Então isso aí já está mais do que provado e dá certo. Ô Juninho, só aproveitando aqui o Dercy, é o seguinte, drone funciona, não funciona, você vê tudo quanto é coisa aí no Instagram, né? Então o que nós vamos fazer? Vai ter uma visita do Alan aqui no Brasil agora, semana que vem, e nós vamos levar ele na fazenda. Ele é o papa da baixa vazão, a vida dele toda foi trabalhando em cima de baixa vazão. E a gente vai trazer ele na fazenda e questionar todas
as dúvidas ainda que algumas pessoas têm sobre drone. Eu não tenho nenhuma, mas tem muitos questionamentos. Eu falo que eu tô até pegando aqui, ver se eu consigo aqui, que a gente tá tentando aqui, a gente tá no podcast aqui, mas eu tô falando com o Fernando lá da equipe internacional. Isso. A gente vai estar na terça-feira na Cascata fazendo a gravação para soltar episódio na próxima segunda. Então, esse aqui tá saindo agora na segunda-feira. Na terça-feira a gente vai estar lá na Cascata fazendo um bate-papo, entendendo um pouco, aprendendo um pouco mais, desmistificando, né? Revendo conceitos, né, Dercy? Com certeza. A baixa vazão, ela veio para ficar, né? Hoje, várias fazendas utilizam baixa vazão, mesmo nos tanques, né? Entre 200 a 250 litros por hectare, mas tem que ter as técnicas, né? Técnicas de bicos, técnicas de adjuvantes, e isso aí vai ser o que o Alan e o Fernando da equipe, né? Vai nos mostrar na terça-feira, lá na Cascata. Ô Dercy, só pedindo licença um pouquinho, aproveitando já que falamos em baixa vazão, né? Mudamos um pouquinho o rumo aí da prosa, mas tá tudo dentro do contexto. Perdemos um amigo muito querido esse dia atrás, que foi quem praticamente abriu as porteiras aí pra gente, para baixa vazão, quando ele trouxe o eletrostático dentro da fazenda. Durou um tempo, um período, foi importante, depois paramos com o eletrostático e aí onde entrou definitivamente a baixa vazão com todas as tecnologias. Então, nosso saudoso Rubens, né, Rubão, ele foi muito importante aí nessa questão. O Rubão eu tive a honra de conhecer há pouco tempo, na propriedade lá em Brodowski, né? E ele estava lá. Então a gente andou um pouquinho, conversou, a gente e bacana essa homenagem aí, porque essa linha de agricultura deve a pessoas que lá atrás, né, se movimentaram, movimentaram, fizeram as provocações, acreditaram, né? Quando a gente fala muito da questão de rever conceitos, é que é possível, né? A gente pode abraçar o velho, mas pode olhar para frente, né? Sem medo, né? Exatamente. Com certeza. E esse preparo antecipado, antigamente, nós começamos há muito tempo. A pessoa, quando vai resistindo, acha que não funciona até fazer a primeira vez. Aí ele não volta mais. Não volta. E esse plantio direto, a gente sabe a importância do preparo antecipado, que a gente viveu e vivencia isso, mas a gente sabe que esse plantio direto, ele vem para agregar muito mais do que esses preparos que a gente fazia. Então é isso, é uma evolução constante, né? O agro, ele não para, né? Como diz, o agro não para e a gente está sempre aprendendo junto, né, Dercy? Com certeza. E assim, a gente, como acompanha outras fazendas também, né? Então a gente vê que a dor do produtor, quando ele não faz esse preparo antecipado, é muito grande. Porque às vezes dá uma chuva pesada, corre água, né? Atrapalha o plantio dele. Então, cada dia mais o produtor precisa se conscientizar, né, dessa antecipação do plantio. Dessa antecipação do preparo do plantio, na verdade. Exatamente. E talvez, já abrangendo um pouquinho, seria a necessidade de planejamento, né? Que é um grande gargalo. Acho que esse ano, a sensação que eu tenho, né? É uma sensação que o ano que o produtor tá com uma interrogação assim no meio da testa, assim, a gente tem anos aí a gente vai ter um ano 2026, um ano política, dinheiro tá cada vez mais caro, né? Imposto, reforma tributária. E aí, talvez o produtor que está nos assistindo agora também, ele está querendo fazer o arroz com feijão. E aí eu pergunto pro Luiz que está lá, Dercy também, a questão de custo.
vale a pena o produtor, mesmo com essas incertezas que tem, eu tô pensando alto também, viu? Com essas certezas que tem, fazer o preparo de plantio, pensando nessa linha do plantio direto na cafeicultura, utilização das plantas de serviço? Eu acho assim, que o produtor, ele vai só ganhar atrasando o plantio dele. Porque ele tem chance de produzir muito mais nas primeiras safras do que ele se antecipar muito e fazer tudo correndo em cima da hora. Então é melhor esperar. O preço, ninguém sabe, né? Mas também, se o produtor não tiver a produção, que é o principal, ele não vai adiantar ele ter preço. Então é melhor ele esperar, se prepara bem o solo e faça um plantio bem feito, com solo coberto e de tudo que nós estamos discutindo aqui. Vale a pena, Luiz? Ô Juninho, nós temos áreas lá que a gente arrancou o café, queimou e plantou soja. E uma outra área a gente triturou a parte aérea e fez todo esse trabalho que o Dercy já comentou aqui. A diferença é 30%, 40% de produtividade todo ano na safra que ficou a parte triturada no solo. Então não tenha dúvida. Plantio, quando você faz um plantio, você está pensando em longevidade, né? Em longevidade. Então não adianta eu plantei 30 mil mudas hoje. Não é essa a pergunta que você tem que fazer. A pergunta é o seguinte: as mudas que eu plantei foram bem plantadas? Que elas vão te dar o retorno. E o solo onde essas mudas foram plantadas, ele foi preparado adequadamente para recebê-las? Porque se você preparar e plantar, igual o Dercy falou, dá uma chuva, a terra que vai embora não volta mais, aqueles nutrientes estão perdidos. E quando você faz o preparo de um plantio direto, igual temos lá a área preparada, você olha a chuva caindo, é uma delícia, cara. Você olha lá naquela área lá, sabe que a chuva que caiu lá, ela vai ficar lá, naquele solo. Então, o plantio direto te traz inúmeros benefícios, além da produtividade, né, Dercy? Com certeza. Então, assim, o produtor ele precisa ter o melhor planejamento na hora que ele vai pensar em plantar o café. Em aumentar a área, mesmo uma renovação, né? Ele precisa se atentar a isso, porque isso vai ser um grande diferencial para ele depois na primeira safra. E aí ele não volta mais, né, Luiz? Depois que fez a primeira vez o preparo antecipado, não tem retorno mais. Quando a gente fala de agricultura regenerativa, ô Juninho, você pode conversar com quem está nessa agricultura, que você não vai ver ninguém reclamando, nem de preço, nem de se devo plantar, se não devo plantar, se devo colocar o composto ou não. A discussão não vai ser essa. Você não vai ver o cara infeliz. E quando você quer injeção na veia, né, que é o solúvel, você tem que pôr hoje, se faltar isso, faltar aquilo, desequilibra isso, desequilibra aquilo. O produtor vive num mundo aí com ansiedade, num desespero, e se não dá a produção que ele precisa, ele entra em desespero. A agricultura regenerativa é uma agricultura mais saudável, mais tranquila, o produtor vive melhor, tem ganhos melhores, produtividade altíssima. E a nossa busca, né, Dercy, é no sequeiro mesmo, porque quando você tem irrigação, é lógico, se você tem condição, você tem que irrigar, e a irrigação tem um diferencial muito grande. Mas a maioria dos produtores não tem irrigação, é sequeiro. Então, a nossa missão enquanto ser humano aqui na Terra é buscar cada vez mais um caminho que facilita o produtor a ter ganhos significativos no sequeiro. E isso é a nossa missão, né, Dercy? Com certeza. E isso inicia nesse preparo que nós estamos comentando, né? Então, isso aí eu acho que não tem como o produtor, né, falar assim, não, vou fazer isso rapidamente. Isso aí já não se usa mais. Tem que ser bem pensado, bem planejado, e aí a chance de dar certo é muito maior. Legal. Só para avisar o pessoal que a partir de janeiro, a gente vai estar com as temáticas, a gente vai fazer agora sobre baixa vazão.
sobre essa tecnologia. Vamos estar falando também sobre a utilização de drones na cafeicultura, né? Com o apoio aqui da Rural Drones, que vai estar nos ajudando a fazer uma bancada para a gente desmistificar. Quase não saiu, né, Luiz? E para a gente também fazer o posicionamento correto da utilização dessas ferramentas aí, né? E aí, só para ver com o Alexandre, tá ok aí, Alexandre? Tá beleza? Como é que tá os áudios? Tá certinho? Beleza? Pessoal, aí a gente tá ajustando os áudios aqui, que a gente tá numa sala nova, então a gente tá ajustando e conto com o apoio de vocês e a paciência também, até a gente chegar numa qualidade bacana aí. Tá no mesmo caminho do nosso plantio direto. Né? Melhoria sempre, né? Vamos ajustando, melhorando. Melhorando. Exatamente. E aí, queria deixar um recado aqui, já aproveitando a deixa aqui, que o tempo já voou, né? Que quem está também conosco na nossa 5ª temporada é a Casa do Café Insumos Agrícolas, a Casa do Café, que desenvolve um trabalho sério e comprometido com nossos parceiros em prol de lavouras cada vez mais saudáveis e produtivas. Casa do Café, um abração ao nosso amigo André, ao Tião, a toda a equipe, Gustavo, unidades em São Sebastião do Paraíso, aqui em Franca, e agora lá em Biraci também, fazendo um trabalho super bacana. E mandar um alô também ao nosso mestre lá, nosso professor Antônio Teixeira, do IBA, Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, nosso amigo Augusto também, né, Luiz? Que atua na promoção de sistemas agroalimentares mais sustentáveis, com o Instituto fomentando concursos. Tem um curso super bacana sobre contabilidade ambiental do solo, o CAS, né? Que é a mensuração e o registro anual de parâmetros físicos, químicos e biológicos, integrados em um índice único que aponta de forma inequívoca as consequências dos sistemas de produção utilizado na qualidade do solo. O e-mail é o iba@iba.agr.br. Abraço ao professor Antônio Teixeira, nosso mestre, né? Esse é fera, né? Toninho é quem trouxe, né, a tecnologia da compostagem, um café, principalmente a compostagem tropical agora, e o Augusto, filho dele, são duas referências aí na agricultura regenerativa. Só dando uma rapidinho, o Juninho, é o seguinte: essa agricultura regenerativa, o trabalho que a gente faz na Cascata, sobre a consultoria do Dercy, as portas abertas dos produtores, mas é uma agricultura que é construída com muitas mãos. Todas as pessoas que tem lá, a gente sim, tem o privilégio, o carinho de trabalhar com eles, são pessoas que dedicam e fazem com muito carinho o trabalho deles no dia a dia. Eu falo que se eles fossem para outra linha, poderia ter sido mais fácil, né, Luiz? Mas sim. Tem a questão da vocação, tem a questão do foco em deixar também uma agricultura mais saudável, né? Eu diria também que o produtor, ele precisa modelar, né? Modelar essas fazendas que já estão dando certo, que já estão há mais tempo na agricultura regenerativa, né? Com as práticas sustentáveis, e copiar mesmo. Copiar, modelar, para a gente poder ter mais fazendas como a Cascata já vem fazendo um trabalho já faz muito tempo, né? E isso aí acho que é o futuro da cafeicultura. É isso. Então, plantio direto na cafeicultura dá certo, senhor Luiz Alves? Estamos construindo, né? Mas já sinaliza resultados muito positivos, né? Muito satisfatórios aí. Só para também recordar também, que acho que é importante, né? Quanto que está produzindo por hectare e a parte de qualidade também, peneiro, como é que tá lá? O Juninho, a gente vem profissionalizando cada vez mais, né? Contratamos o nosso amigo para fazer toda a parte de
de avaliação de peneira, de bebida, o nosso Henrique lá, que está à frente disso Nosso amigo tudo. Zoca, né? É, o Zoc, e ele, rapaz, ele fica empolgado lá. É bebida, é peneira. Então a gente vê que a agricultura regenerativa afeta muitas coisas. Você ganha em vários aspectos. Densidade, em peneira, em bebida, em qualidade de café. E que eu falo sempre é o seguinte, o café, Deus deu essa missão para a gente, né? Porque isso é uma missão. E a gente produz o primeiro alimento na mesa de milhares e milhares de pessoas aí por esse mundo afora, e a gente tem a obrigação de produzir um alimento saudável, um alimento que a gente dá para nossa família, para nossos filhos, e é o alimento que tem que ir na mesa dos outras pessoas por esse mundo afora. Então é um fruto que a gente tem orgulho e responsabilidade de produzir. Certeza. É isso, senhor Dercy. Isso. Bom. Lembrando também que nós adotamos a prática do MIP, né? Que já vem sendo feita já faz um tempo. E isso também nos ajuda muito na hora de você fazer as recomendações, posicionar os agroquímicos, né? Às vezes você usa num talhão, não usa no outro. E aí isso ajusta custo dentro da fazenda. Então, produtor que puder contratar uma pessoa para fazer o MIP dentro da fazenda, vai ajudar muito o seu consultor. Bacana. E já lembrando também da nossa amiga Graziele, né? Faz um trabalho bacana aí com a parte dos nós estamos junto com ela. Bacana. Tá boas mãos. Estamos lá. A Graziele, importantíssimo. A Graziele, ela também me deve um jabá, porque onde que eu vou, eu levo e o pessoal já sabe do trabalho dela e que bacana, né? Com certeza. Eu não sei se foi ela que falou, mas eu sempre falo, repito, sou repetitivo mesmo, que ela fala que o grande inimigo da agricultura não é o químico, não é nada. O nosso grande inimigo é a falta de monitoramento, né? Sim. E aí, você sendo assertivo, você resolve muitas questões, você faz o uso racional dos químicos, né? Que é uma excelente ferramenta também, né, Luiz? Mas é só para reforçar isso aí. Ela não sabe se essa frase é dela, mas ela falou assim, sempre falo. Mas se for dela, assertiva, né? Muito assertiva, né? É isso? É isso aí. Então tá bom. Gente, obrigado de coração. Tempo voou. Dercy, pedir só pra você chegar um pouquinho no microfone, porque agora o assunto é com você. Opa, vamos lá. E o assunto é sério. A gente sempre faz aqui, o Luiz já respondeu umas vezes, e a gente sempre finaliza o podcast com uma pergunta pro convidado. Então, eu vou pedir licença pro Luiz pra gente hoje fazer com o nosso amigo Dercy, que é uma maneira do convidado tem de homenagear as pessoas que nos ajudaram enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto ser humano, de fato, né? E aí, essa pergunta chama Café com Gratidão. Então, se o nosso amigo Dercy Pavão tivesse hoje, Dercy, a oportunidade de tomar um café com alguém que já se foi, ou que está entre nós, quem que seria essa pessoa e por quê? Bom, pode ser duas? Claro. Tem duas pessoas que eu gostaria de sentar e tomar um café. Um é meu pai, que já se foi. Ele já faz 25 anos da passagem dele, né? E hoje estaria com 89 anos. Então, ele não acompanhou a minha jornada depois do pós-formado, né? Então, é uma pessoa que eu gostaria muito de estar tomando um café hoje. E uma outra pessoa que me ensinou muito, que eu considero até meu segundo pai, é o Dr. Hélio Casale. O Dr. Hélio Casale foi uma pessoa que ele acompanhou uma consultoria que eu tenho por muito tempo. E hoje, né, por problemas de saúde, ele não está podendo mais andar, né, visitar as fazendas. Então, seriam essas duas pessoas. Seriam quase dois pais, né? Dois pais, exatamente. Bacana. Exatamente. É isso, né, Luiz? Café, história e gratidão, né? Isso, e falando em gratidão, Dercy lembrou bem, nosso amigo Hélio Casale, uma pessoa que contribui ainda, né? Nos áudios dele, nos vídeos que ele manda pra gente, contribui demais. Então, é uma pessoa que a gente tem que tirar o chapéu para ele e muita gratidão ao Hélio Casale.
Gente, gratidão a vocês que deslocaram, né? Estar aqui com a gente aqui, compartilhar conhecimento. Essa generosidade é característica aqui do nosso irmão Luiz Alves da Silva, né? Que está nesse propósito aí e junto com a gente também. Erci, também, obrigado de coração aí. Erci tá aí fazendo um trabalho bacana, difundindo, empregando boas práticas. Deus abençoe, irmão. Obrigado também. Tá? Eu que agradeço, Júnior. Beleza. Então, obrigado aí pelo convite e tamo junto. Beleza. E... É só a primeira de muitas, Não, viu? Porque a vida é sócio. Só pra esquentar. E lembrando que na terça-feira nós estamos lá na Cascata fazendo a gravação junto com o pessoal da equipe internacional, o Fernando, o Alan, que tá vindo lá dos Estados Unidos para... Terci vai compor a mesa também. Vai compor a mesa. Então a lógico. gente vai fazer um bate-papo bacana. Isso. E eu tenho o privilégio de sentar na mesa para aprender na mesa. Então é muito bacana isso aí, que é umas bênçãos que a vida nos dá de conectar com professores e com mestres aí que a gente admira, né? Deus abençoe vocês aí. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. E para você que está nos assistindo, se esse conteúdo fez sentido para vocês, como fez para mim, compartilhem com outros produtores técnicos e todos os amantes da cafeicultura, porque no Agro Cafecast você sabe que a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é positivo. Até a próxima xícara.